Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Vamos ler 6 versos. Vamos ler do 1 até o 6. Isaías 38, 38 do 1 ao 6. Você que está online, você vai ouvir a voz de Deus também. Agora não é mais a sua sala, o seu carro. Agora é um lugar onde Deus vai falar com você. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Uau! Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos Teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: volte. Ele já tinha ido a primeira vez. Volte e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração. Uau! Não foi só isso. E vi as suas lágrimas. Acrescentarei, para quem ia morrer, acrescentarei 15 anos à sua vida. E não é só isso não. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade. Curve a sua cabeça. Fala conosco, Senhor. Esta palavra nos dará direção, força, e queremos Te ouvir. Não estamos aqui para criticar a palavra, não estamos aqui para julgar a palavra, estamos aqui para recebê-la. E não estamos como alguém que veio dizer: será que eu vou gostar ou não vou gostar? Não, estou aqui para dizer: fala comigo, desperta-me. E todos os inimigos da palavra que caiam por terra agora, toda a distração, todo pensamento longínquo, toda a situação contrária agora, nós anulamos pelo poder do nome de Jesus. Diga graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Essa é uma das histórias mais interessantes da Bíblia, pelo contexto dela. E nesse texto tem algo muito desconfortável. Porque alguém está recebendo uma sentença de morte. E quem está dando essa sentença de morte não é o médico, não é o exame. Quem está dando essa sentença de morte não é o meu inimigo, também não é algo surpreendente, uma ameaça velada. Foi Deus. Deus está olhando para o rei Ezequias e Deus está dizendo: você vai morrer. Deus está dizendo para ele: arruma a tua casa, porque essa enfermidade que você tem já era, não tem cura para você. E quando Deus fala, não tem recurso humano. Porque se o médico diz que eu vou morrer, eu vou falar com quem? Com quem que eu falo? Com Deus. Se o inimigo diz que eu vou morrer, com quem eu vou falar? Com Deus. Se tem alguma coisa diferente, qualquer coisa, eu vou correr na oração e vou dizer: Deus, me ajuda. Mas se Deus está falando para mim que eu vou morrer, acabou. Não tem com quem falar, não tem para onde ir.
Olha, não tem recurso humano, não tem opinião, não tem pastor, não tem igreja, não tem revisão de diagnóstico, não adianta nem refazer o exame, acabou. Ezequias, ele não está lutando contra uma doença, ele está lutando contra uma sentença que o próprio Deus estabeleceu: você vai morrer, arruma a tua casa. O profeta Isaías é o mensageiro dessa notícia. Agora tem um detalhe: quando Isaías diz para Ezequias que Deus disse: arruma a tua casa, rei Ezequias, porque tu vai morrer, Ezequias não discute com Isaías. Você não vai ver Ezequias reclamando, desabafando, jogando taças na parede, rasgando suas roupas, arrancando seus cabelos, puxando as cortinas da parede, profanando as coisas de Deus, ameaçando pular da sacada do palácio. Ele não chama os conselheiros, ele não publica nada no Facebook dele. A Bíblia diz que quando ele recebe essa sentença, ele vira o rosto para a parede, silenciosamente. Ele se move na cama, dá as costas para a porta de onde veio a notícia, e ele olha para a parede. Isso é tão profundo, gente. Isso é tão profundo porque ele entendeu que naquele momento não havia ninguém que passasse por aquela porta que poderia ajudá-lo. Não havia ninguém que poderia mudar aquilo. Então ele toma uma decisão de dizer: nesta batalha, se eu continuar olhando para as pessoas, essa situação não vai mudar. Se eu continuar esperando que alguém passe por aquela porta, não vai mudar. Eu pergunto para você: quantas batalhas você tem que não mudam porque você ainda está esperando das pessoas? Ezequias, ele vira o rosto para a parede. Ele é um rei, ele não é um qualquer, ele tem exército, ele tem arma, ele tem dinheiro, ele tem palácio, ele tem curandeiro, ele tem autoridade. Mas agora, nessa situação, não tem soldado nenhum que possa lutar por ele. Ninguém. O mais sábio do seu reino também não tem nada a dizer. O maior político também não tem. Nesta época, Judá vivia sobre a perseguição do reino da Síria. Havia uma pressão militar. Os impérios sírios estavam dominando os povos. Era um momento crítico porque Judá estava debaixo de ameaça. Reis estavam caindo de todos os lados, os assírios tomando conta. E agora Ezequias está fraco porque ele ouviu de Deus que vai morrer e ele está doente. Uma nação inteira dependendo de um rei, uma nação inteira dependendo de um homem que tem um cetro na mão e uma coroa na cabeça, e agora esse homem está morrendo. E no meio desta pressão, no meio de toda essa agonia, ele vira o rosto para a parede, porque ele tem uma certeza: se Deus não fizer, acabou. Se Deus não fizer, acabou. Se eu tenho alguma chance, essa chance está nas mãos de Deus. Se Deus não fizer, acabou. Eu não sei se você já passou por isso, mas algumas vezes Deus permite alguns momentos em que a parede, olhar para a parede
é o que vai me fazer voltar a olhar para Ele. Tanta correria, tantas coisas, agenda lotada, e algumas vezes Deus me traz uma palavra que o meu coração gela, a minha alma treme, o meu espírito grita, e eu digo: ninguém que passará por essa porta pode mudar o que eu estou vivendo. E aí você vai dizer: só me resta olhar para a parede, dar as costas e olhar para a parede. Mas olhar para a parede pode não ser o seu fim. Olhar para a parede seja a estratégia que Deus está criando para você voltar a olhar para Ele. Dentre tantas coisas que existem, olhar para Deus é o que vai mudar a sua vida. Dentre tantas coisas, tantas notícias, tantas pessoas para responder o WhatsApp, tantas prioridades, é casamento, é trabalho, é filho, é marido, é esposa, é diagnóstico, é exame, tantas coisas. E Deus algumas vezes te dá uma notícia não para matar você, mas para fazer você parar de esperar quem pode passar pela porta, para olhar para a parede, para dizer: se Deus não fizer, acabou. Se Deus não entrar nessa situação, eu perdi. Se Deus não colocar as mãos, acabou. Se Deus não entrar, é nesse momento, quando eu olho para a parede, que a minha oração deixa de ser religião. Eu paro de rezar, eu paro de fazer aquela oração protocolar, aquela oração repetida, e eu começo a falar com Deus de verdade. Eu começo a abrir o coração. A Bíblia diz que ele orou, virou o rosto para a parede e orou. Orou, mas não é qualquer oração. Não é qualquer oração. Não é uma oração para pedir dinheiro. Não é uma oração para pedir fama. Não é uma oração para atender um capricho. É uma oração de verdade. É uma oração que começa dizendo: Deus, o Senhor mandou Isaías aqui no meu quarto dizendo que eu vou morrer. E ele começa a oração olhando para a parede dizendo: lembra-te, Senhor. Lembra-te. 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 Isso revela que esta é a oração bíblica. Não é uma oração de manipulação. Porque a maioria das pessoas, quando passam por problemas difíceis, querem fazer orações de manipulação. Deus, se o Senhor não me curar, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou me matar. Se o Senhor não fizer isso, Senhor, olha, eu vou me desviar. Se o Senhor não fizer isso, Senhor, olha, eu nunca mais te adoro. Não, Ezequias não quer fazer manipulação, porque não adianta, ninguém manipula Deus. Ezequias diz: lembra-te, Deus, eu não vou aqui apresentar o meu mérito, eu não vou aqui ficar me vangloriando, mas lembra-te da minha história contigo, Senhor. Lembra-te que a gente tem uma história. Eu não quero manipulação, Senhor, mas lembra que a gente tem um relacionamento. Lembra-te de como eu tenho te servido, Senhor. Lembra-te de quem eu sou, meu Pai. Lembra-te de quem eu fui diante de Ti. Isso pode ser um problema para alguns, porque talvez a gente diga: nossa, pastor, se Deus for lembrar de quem eu fui, aí que eu vou paga da salsicha mesmo, aí que eu vou pro pó do que suco mesmo. Mas Ezequias, ele olha para a parede e diz: lembra-te. Isso aqui não é teatro, não. Isso aqui é uma vida construída. Não é aquela fé de pronto-socorro, de dizer: nossa, apareceu um caroço, nossa, eu estou sendo perseguido, e agora? Quem poderá me defender? Não, lembra-te. Lembra-te de quem eu fui. Lembra-te de como te servi. Lembra de como tratei a tua obra. Lembra de como lidei na tua casa. Lembra de como fui fiel ao Senhor. Ezequias está dizendo: Senhor, o Senhor falou que eu vou morrer, eu aceito, mas lembra-te de como eu construí uma vida diante de Ti, Senhor. Lembra-te, querido, vale a pena sair das orações de emergência para começar a construir uma história com Deus. Vale a pena parar de lembrar de Deus só quando o calo aperta, para começar a ter uma vida diária com Deus. Vale a pena parar de lembrar de Deus só quando as coisas saem do seu controle, para começar a ter uma história de amor que nada pode apagar isso. Aleluia. Provérbios 23, 26, há um texto lindo dizendo: filho meu, não é só me dê o seu desespero, me dê o seu dia de agonia, me dê o dia que você não tem dinheiro, me dê o dia que os teus inimigos querem acabar com você. Não, filho meu,
dai-me o seu coração, dai-me o seu coração, e mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Deus nunca pediu perfeição, Deus nunca pediu para você ser perfeito. Deus sempre pediu o seu coração, Deus sempre pediu a sua essência. Ezequias sabe que ele está numa situação que ninguém pode ajudá-lo. E talvez tenha alguém aqui sentado assim, dizendo: pastor, eu nem desabafo com ninguém, porque é tão complexo o que eu estou vivendo, que não tem como ninguém me ajudar. Não tem. E talvez não foi o diabo, porque não foi o diabo que disse que Ezequias ia morrer, foi Deus através de Isaías. E talvez ao invés de você dar chilique, ao invés de você fazer escândalo, talvez ao invés de você criar um caso, será que não é a hora de tirar os olhos da porta do quarto e voltar os olhos para a parede, e lembrar que Deus ainda pode mudar coisas, e lembrar que Deus ainda pode fazer? O perigo, irmãos, é a fé de ocasião. O perigo é aquela fé que só lembra de Deus quando a notícia ruim chega, que só vira crente quando está na emergência. É um 9-0 o tempo todo. Esse é o problema. Nós temos que construir uma história com Deus, e não um final de semana. Nós temos que construir uma jornada com Deus, para que quando cheguem momentos decisivos, eu olhe: Deus, lembra-te de mim, lembra-te. Ele está dizendo: Deus, eu não comecei aqui hoje, eu já vivi contigo antes, eu já tive intimidade contigo antes. Ele diz: Deus, eu andei diante de ti. Revela que ele tem um estilo de vida que agrada ao Senhor. Ele tem um jeito de viver que o céu sorri para ele. Então ele está dizendo: eu tenho coerência em falar com Deus. Milagre não nasce de desespero. Você pode gritar, chorar, arrancar o cabelo, rasgar sua roupa, você pode sair rolando pelo chão. Deus não cai nesse drama. Deus não vai ficar no céu dizendo: oh meu pai, quer dizer, ou eu mesmo, né? Ou eu mesmo, deixa eu ir lá socorrer o meu filho que está estribuchando no chão. Não. Milagres não são gerados por desespero. Milagre encontra quem está no caminho. Milagre vai em direção a quem já está caminhando com Deus. Se você está caminhando com Deus, já vem um milagre em direção contrária, e a qualquer momento na rota da vida ele vai te encontrar. Se você estiver na presença de Deus, nem todos os dias são glamurosos, nem todos os dias são especiais, nem todos os dias a gente vê um anjo, uma bola de fogo. Tem dia que é só a vida normal mesmo, é só o ônibus, o metrô, o Uber. Mas se você está no trilho, o trem chega na estação. Se você está no trilho, uma hora você vai colidir com o avivamento, uma hora você vai colidir com o milagre. E eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: pare de olhar para a porta, ninguém de lá virá e poderá te ajudar. Volta o rosto para a parede, construa uma história comigo, construa uma história comigo. Não é sobre um coração sem erro, porque errar nós vamos. Não é sobre ser uma vida perfeita. Deus não está atrás de anjos, mas Deus está atrás de corações, não que são impecáveis, mas corações que são inteiramente dele, corações que são sinceros, sem duplicidade, mas corações que entreguem. É como ele diz em Mateus capítulo 15, verso 19: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Do coração vêm os maus pensamentos. É entregar o coração a ele. Não é sobre tomar ceia, não é sobre cantar bonito, não é sobre chorar se eu ainda carrego rancor. Veja, se na vida que você está passando hoje, o milagre que Deus vai fazer na sua vida dependesse daquilo que Ele pode lembrar, o que Ele lembraria? Se você fizesse, e eu fizesse agora como Ezequias, olhasse para a parede e falasse assim: lembra-te de mim, Senhor, o que Ele lembraria? O meu compromisso ou o meu descompromisso? Como é que Deus vai abençoar a minha vida se eu sou um poço de rancor? Se eu tenho ódio das pessoas, se eu tenho raiva das pessoas? Jesus está dizendo: eu não quero um coração dividido. Não dá para agir num coração dividido. Um coração dividido não sustenta oração profunda.
Você não vai conseguir tocar o céu com o coração dividido. Você não vai tocar o céu. Então Ezequias agora está dizendo: lembra-te de mim, Senhor. Lembra, eu tenho uma vida, eu construí algo contigo. Não sou perfeito, mas eu construí. E a Bíblia diz que logo depois de orar, ele chora. O texto diz que ele chora amargamente. Ele chora porque ele é homem. Ele chora porque a morte física nos assusta. Ele chora porque agora um rei não pode fazer nada. Ele chora. A Bíblia diz que ele chora muitíssimo, amargamente. Repara no detalhe. A Bíblia registra as lágrimas dele. A Bíblia registra o tipo de choro que foi. Ela faz questão de dizer que foi um choro amargo. Foi um choro doído. Foi um choro pesado. Porque Deus mede aquilo que os homens escondem. Não é porque você está chorando de frente à parede que ninguém que passa pela porta vê, que Deus não veja. Não é porque você chora quando fecha a porta do banheiro, que talvez ninguém na sua casa imagine que você está em total estado de nervos, que Deus não veja. Deus sempre vê aquilo que normalmente nós escondemos dos homens. Talvez Ezequias achou que Deus só tinha visto a oração. Ele disse: agora que eu já orei, eu vou chorar, eu vou desabafar. Agora que eu já falei com Deus, agora eu vou abaixar a adrenalina, deixa eu chorar. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração e viu a lágrima. Deus continua vendo aquilo que ninguém vê. Deus continua percebendo movimentos em você que ninguém percebe. O Salmo 56:8 afirma o que eu estou pregando aqui: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Aquele choro que ninguém viu, Deus não ignorou. Esta é uma noite de cura para a sua vida. Esta é uma noite de avivamento para você. Esta é uma noite onde Deus está encurralando você, para você parar de esperar por aqueles que passam pela porta, para voltar a ter uma vida com Ele. Chega de pronto-socorro, chega de Buscopan. Nós vamos construir uma história de milagres diante de Deus. E essa história começa nesta reunião. Essa história começa com um despertar. Deus manda dizer: eu ouvi suas orações e vi as suas lágrimas. Lágrimas que para muitos foi só bobagem, foi só um desabafo da alma, mas Deus anotou em seus livros as suas lágrimas. Deus ouve palavras, mas Deus também responde a corações. Deus ouve orações, mas Deus também responde a lágrimas. Você não serve a um Deus tirânico. Você não serve a um Deus que não sabe o que é sofrer. Você serve a um Deus que já chorou também. Você serve a um Deus que já sofreu também. Já passou por desprezo, já passou por humilhação. Ele sabe exatamente o que você está passando. E Deus está quebrando o teu ritmo, bonitão. Deus está quebrando o teu ritmo, bonitona. Deus está trazendo palavras que você está dizendo: eu não aceito perder o controle. E Ele vai dizer: você vai voltar a falar comigo sim. Você vai voltar a lembrar que não é o dinheiro que te trouxe até aqui, não é marido, não é esposa. Você vai voltar para a parede, vai lembrar que fui eu que te sustentei até aqui. E não é sobre o que vai acontecer amanhã, é sobre quem vai estar contigo amanhã. Não é sobre se o dinheiro vai cair na conta amanhã, é sobre quem estará contigo amanhã. Ei, Ezequias, lembra que eu sou o teu Deus. E aí acontece o momento mais absurdo, porque eu fico imaginando o profeta Isaías. Imagine você ser um profeta que Deus diz para você entrar na sala do rei e dizer para o rei arrumar a vida dele, que ele vai morrer. Meu, é uma baita profecia. É uma profecia pesada. Eu odiaria alguém que falaria essa profecia para mim. Mas Isaías é um homem de Deus. E agora Isaías deu a notícia para o rei e ele está indo embora. Imagina que o coração dele está pesado. Só que enquanto Isaías está indo embora, ele fez o recado, o Ezequias virou o rosto para a parede, disse: Deus, lembra de mim, lembra como tenho andado, lembra, e chorou. E aí Deus manda um WhatsApp para quem? Para o Isaías. O Isaías está indo embora, pegando o cavalinho dele, pocotó, 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 e Deus diz: ei, para, volta lá de novo na sala do rei. Mas não faz nem meia hora, Senhor.
acabei de dizer para o homem como vai morrer. Volta lá. Volta lá. Aí você diz para mim: será que Deus muda de ideia? Será que a minha oração pode mudar a ideia de Deus? Não, a sua oração não pode mudar a ideia de Deus. O propósito de Deus é eterno e é perfeito. Só que o propósito está relacionado a como as coisas vão terminar. Você não muda propósito, mas se você mudar, Deus pode mudar um plano. O propósito é o mesmo, mas Deus pode mudar o plano. Quando Ezequias vira o rosto para a parede e diz: lembra-te de mim, Senhor, aquela ação de Ezequias mudou o próprio Ezequias. E quando eu mudo, Deus muda os planos comigo. O propósito é o mesmo, como vai acabar é do mesmo jeito, mas o plano é outro. E agora Deus diz para Ezequias, para Isaías: volte lá e diz que eu estou entregando para ele mais 15 anos. Deus podia dizer: volta lá e diz para ele que eu estou curando ele. Volte lá e diga para ele que a doença dele vai melhorar. Não, Deus não está só curando, Deus está dando tempo. Deus não está curando, Deus está dando tempo. Fala comigo, tempo. Põe para mim o Isaías 38:5 aqui. Quem está comigo, diga glória a Deus. Deus diz para ele: volte e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus dos teus antepassados. Já que é para lembrar, lembra dos teus antepassados. Ouvi a sua oração. Foi só a oração que Deus ouviu? Não, eu também vi sua lágrima. Eu só não ouvi suas palavras bonitas, eu vi o teu choro, eu vi o teu gemido, eu vi como você está sentindo diante disso. E eu quero te dizer, você vai viver mais 15 anos. Deus apenas não respondeu à oração de Ezequias. Deus disse: eu estou te dando tempo. Porque quando Isaías volta ao quarto do rei, ele não está dizendo: vai melhorar, vai ficar bom, você vai ter menos dor. Não, Deus está dizendo: eu estou te dando vida, dias. Isso é tão profundo, porque tem milagres que mudam a minha circunstância hoje. Levanta e anda. Tem milagres que mudam a minha circunstância hoje. O caroço some, mas tem milagres que mudam o meu relógio. Não muda só hoje, muda o relógio. Deus está dando muito mais do que uma cura. Deus está dando um relógio. Ezequias já tinha uma sentença. Deus já tinha dito: arruma a tua casa, tu vai morrer. A morte já tinha data, o fim já tinha data, o futuro parecia fechado, tudo parecia acabado. Mas quando ele toca o coração de Deus, Deus mexe naquilo que parecia não ter mais jeito. E é esta palavra que eu tenho para você. O teu propósito Deus não vai mudar, mas se você mudar a partir de hoje, os planos que te levam para o propósito, Deus pode alterar, porque você pode mudar. E se você muda, o plano também muda. O plano de Deus para Ezequias mudou, porque Ezequias, quando vira o rosto para a parede, Ezequias amadurece, Ezequias muda. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus não vai mudar só o seu dia de hoje. Eu quero declarar que Deus vai mudar o teu cronograma também. Haverá um novo ritmo, haverá uma nova unção, haverá um novo destino, haverá um novo estado físico, haverá um futuro que será completamente devastado, porque a morte vai estar debaixo dos nossos pés. Deus diz: eu ouvi a tua oração e vi tua lágrima, ouvi 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 como você falou comigo, ouvi como você lembrou da nossa história, mas eu também ouvi que estava doendo, eu também vi que estava sofrendo, eu também vi o teu coração sangrando. E isto revela que Deus é o Deus que te ouve, mas é o Deus que sente com você também. Sente. Tem oração que a boca não consegue formular, mas as lágrimas formulam. Tem orações que as palavras faltam no português, mas as lágrimas complementam. Ezequias não recebeu só uma cura, ele recebeu mais uma oportunidade. 15 anos para corrigir o que eu errei, 15 anos para amadurecer, 15 anos para deixar legado. Porque às vezes o maior milagre não é escapar da morte, o maior milagre é viver diferente. 15 anos para viver diferente, para amar mais, para servir mais, para adorar mais, para me entregar mais. E se Deus hoje te der mais tempo, o que você vai fazer com Ele? E se Deus hoje te der mais tempo, o que você vai entregar a Ele? Rancor, amargura, confusão,
Alguns querem mais poder, mas mais poder para quê? Se você não faz nada com o poder que tem. Alguns dizem: Deus, me dá mais fé. Para que mais fé, se a sua fé não é usada para nada? Deus, me dá mais amor. Para que? Você não ama ninguém. Quando Deus dá a Ezequias mais 15 anos, é porque quando ele olha para a parede, ele muda. Deus não deu anos a Ezequias para ele apenas existir. Havia uma expectativa do céu sobre ele. Repara nesse detalhe. Não foi a medicina, não foi a estratégia, foi a oração. Jeremias capítulo 29, verso 13. Quem está comigo, diga amém. Jeremias diz: vocês me procurarão, vocês vão me caçar, vocês vão me perseguir. E quando vocês estiverem me perseguindo, vocês só vão me encontrar se vocês me procurarem de todo o coração. Sabe o que é todo o coração? É não ter plano B. Porque quando você fala assim: olha, eu vou procurar, mas se até meio-dia eu não achar, eu desisto. Você não vai procurar nunca de todo o coração. Olha, eu vou, mas se acontecer qualquer coisa no caminho, eu volto para trás, dou meia volta. Não. Procurar de todo o coração e dizer: eu não paro até achar, eu não paro até encontrar. Mas se demorar um mês, eu continuo. Se demorar uma vida inteira, eu continuo. Se demorar um ano inteiro, eu continuo. Mas eu não tenho plano B. O meu plano B é terminar o plano A. Eu vou buscá-lo, eu vou encontrá-lo. O propósito de Deus não mudou, mas o caminho mudou. O propósito de Deus para Ezequias não mudou, mas o caminho mudou. Porque propósito é destino e plano é processo. Deus pode alterar um processo sem cancelar um propósito. Foi isso que ele fez com Ezequias. Ele cancelou um processo. O processo inicial era: você vai morrer agora. E qual é o novo processo? Você vai viver mais 15 anos. Deus não mudou quem ele era, mas respondeu a quem Ezequias se tornou. Se você se tornar alguém diferente diante de Deus, Deus pode mudar processos na sua vida. Se você mudar a forma como você convive com a presença de Deus, Deus pode mudar processos no seu trabalho. Se você mudar o seu comportamento diante de Deus, Deus pode mudar processos na sua família. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Eu me lembro de uma vez, conheci um homem trabalhador, forte, respeitado. Até que um dia um diagnóstico chegou e parou tudo na vida dele. E ele olhou para mim e falou: pastor, eu sempre fui um homem de muita sabedoria, mas eu não consigo entender a minha fase. E tudo o que eu consigo fazer agora é orar. É orar. E eu me lembro que depois de alguns meses, ele me disse algo que marcou a minha vida. Ele olhou para mim e falou: eu não sei se Deus mudou a doença, pastor, mas Ele mudou o meu coração. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sei se Deus vai me curar dessa doença terrível, mas eu sei que a oração mudou o meu coração. Eu não sou mais a mesma pessoa. Ezequias não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que ele poderia se entregar ao Senhor naquele dia. Às vezes o maior milagre não é receber o que você deseja, mas o maior milagre está alinhado à vontade de Deus. Querido, os tempos são maus. Não brinque com o Evangelho. Deus só está pedindo a você: deixe fazer parte da sua vida. Os erros, as imperfeições existem, mas se você quer um milagre, tenha um relacionamento com Deus. Não trate a igreja, a obra de Deus, como um lugar protocolar. Tenha reverência diante do Senhor. Tenha reverência diante da palavra. Tenha reverência diante da Bíblia. Trate Deus não como alguém que você procura quando o calo aperta, mas faça dele a sua vida. Entregue a Ele o seu coração todos os dias. Construa uma jornada. Olhar no retrovisor e dizer: eu tenho uma vida com Deus. Eu tenho. Nem todos os dias foram fáceis, nem todos os dias foram legais, nem todos os dias foram saborosos, mas eu tenho uma vida com Deus. Lembra-te de como eu andei na tua presença.
Deixe que as pessoas que querem te distrair calem a boca e saiam. Não fique se enroscando em roda de conversa. O Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E tu empresta teu ouvido ungido para gente que é ímpia. Tu fica ouvindo. Aí você diz: mas não tem nada a ver, pastor. Então bom é você, a Bíblia está errada. Inteligente é você, a Bíblia que é burra. Não ouça conselho de ímpio. Mas ele é inteligente, mas é ímpio. Se você não gosta de mim, goste da Bíblia. Não ande, não ouça conselho dos ímpios. Não se detém no caminho de pecador. Tua casa não é uma casa para entrar qualquer um. Tua vida não é para estar tendo associação com qualquer um. Não é. E não se assente à roda de escarnecedor. Não senta com gente que gasta tempo falando mal da vida dos outros. Não senta: ah, pastor, é gostoso fazer fofoca, é uma delícia. É gostoso falar da vida dos outros, é uma delícia. É distração boa, é pura, é adrenalina na veia. A gente quer o próximo capítulo, a gente quer a próxima desgraça, a gente quer o próximo acontecimento. A gente acorda já dizendo: já vou mandar a mensagem para ela me atualizar do que está acontecendo. Vixe, é forte, é quente, Brasil. Isso é maravilhoso para distrair você e roubar. E quando vier a notícia, tudo que você precisa não é olhar para a porta. Deus algumas vezes vai colocar você numa situação que só olhar para a parede vai salvar você. Pare de buscar soluções humanas. Vire o rosto para a parede. Reconstrua seu coração. Ore com verdade. Porque quando você toca o coração de Deus profundamente, Deus tocará o seu futuro. Deus tocará. Alguns aqui estão vivendo uma vida bagunçada, e Deus está dizendo: olhe para mim, foco em mim. Eu organizo a bagunça. Eu organizo a bagunça. Olhe para mim. Eu vou mandar Isaías de volta para mudar a sentença. O propósito é o mesmo, mas eu posso mudar o processo se você voltar a ter uma vida comigo. Mude seu coração, baixe as suas armas. Pare de atacar, pare de ser agressivo. Pare de ser uma pessoa metódica. Pare de ser uma pessoa que está cheio de probleminhas idiotas. Foque na presença de Deus. Faça de Deus a sua obsessão. Faça de Deus o seu desejo maior. Faça da presença de Deus. Volte a falar em mistérios. Volte a orar com fogo. Volte a dizer: Senhor, é tudo para ti. Pare de olhar para os lados. Não há tempo para olhar para o lado. Olhe para a parede e rasga o coração. Diga: Senhor, eu quero lembrar do dia do meu batismo. Eu quero lembrar do dia que eu entreguei minha vida para ti. Olha quantos entulhos jogaram, quantas bobagens jogaram. Eu nem me reconheço mais. Eu me reconheço mais, eu não me reconheço, mas eu quero lembrar. Lembra-te, Senhor, do dia que o Senhor me tocou e aquela era a minha vida. Lembra do dia, Senhor, que eu fui lá na frente quando o pastor chamou. Eu era uma pessoa tímida, totalmente cheia de vergonha, mas naquele dia, no dia do toque, eu fui andando sem olhar para o lado, e quando eu vi, eu já estava lá na frente chorando. Lembra-te, Senhor, lembra-te, porque não virá da porta. Deus está colocando algumas pessoas em algumas situações aqui, que a sua única alternativa será virar o rosto para a parede e lembrar que aquele que começou a boa obra continua sentado num alto e sublime trono, e Ele não vai deixar você, Ele não vai abandonar você. Pare de se distrair. É tempo de ser tomado pelo fogo de Deus. É tempo de voltar a queimar na presença do Altíssimo. É tempo de parar de gastar tempo com bobagem e voltar a se encher do Espírito Santo. Não se embriagar com vinho, mas voltar a queimar na presença de Deus. Acordar de manhã fritando na presença e trabalhar na presença, e você vai ver que Deus te dará armas necessárias para enfrentar as batalhas. Está estressado porque está ouvindo gente que não presta? Volte a ouvir a palavra de manhã, de tarde e de noite, que haverá um frescor na tua alma, haverá um oxigênio na tua alma. Mas pastor, eu estou muito mal. Está muito mal porque o inferno está tentando dominar sua cabeça. Entregue sua mente ao céu, que haverá a paz que excede o entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus vai libertar você nesta noite. Deus vai tratar você nesta noite. Não diga para mim que é difícil. Não diga para mim que é impossível. Entregue sua vida ao Senhor de novo. Nós temos que entregar todos os dias. Todos os dias. Virar o rosto para a parede e dizer: lembra-te. Fala comigo: não é um dia, é uma vida. É uma vida. E Deus não deu só a vida a Ezequias. Deus disse: eu vou proteger a tua cidade. Eu vou proteger a tua casa. Eu encerro dizendo isso para você. Se você tem uma sentença que precisa ser mudada, Deus pode mudar, mas depende de você. Depende de parar de esperar dos homens, olhar para a parede e dizer: Pai, eu quero construir uma vida contigo. Eu vou construir uma vida onde eu vou poder lembrar de
porque o Senhor é a maior alegria do meu coração. Fecha os teus olhos por um instante. Lembra, tem tanta coisa ruim para lembrar, mas tem tanta coisa boa. Se você tem uma sentença hoje que está agoniando você, que te pegou de surpresa, as notícias, elas não avisam quando chegam. As mensagens ruins, elas não mandam aviso, elas chegam. Alguém bate na porta do quarto e diz: arruma a tua casa, você vai morrer. E é nesse momento que o chão abre. É nesse momento que meu dinheiro não serve para nada. Eu achei que era inteligente, mas eu não sou. E não há ninguém que possa fazer por mim. Não há ninguém. Ninguém. Nem as pessoas que mais me amam. Chega uma hora que só me resta virar o rosto para a parede. Não virar da porta, virar do céu. E dizer: Senhor, lembra. Lembra, Senhor. Lembra, porque eu também estou lembrando. Estou lembrando de como te amo. Estou lembrando de como tu és tudo para mim. Estou lembrando, Senhor, de como o Senhor me preenche. Eu estou lembrando de como não me falta nada quando tenho tua presença. Estou lembrando de que eu fiz a minha vida ser tão complicada, com tantas coisas bobas, quando na verdade só me bastava uma coisa só: te servir, te adorar, te honrar, Senhor. Lembra, Senhor. E depois chorar, porque o choro é a expressão de que a gente é gente. O choro é a expressão de que dói mesmo. E eu tenho um Deus que ouvi e vê. Ouvi a sua oração e vi a sua lágrima. Pai, eu oro por eles agora. Tua presença é tudo o que queremos. Os propósitos não são mudados, Senhor, mas os planos são. E nós estamos aqui para dizer: muda-me. Eu não quero mais ser quem era. Eu quero um despertar. Eu quero parar de esperar pela porta. Eu quero parar de esperar que alguém passe pela porta. Eu quero falar contigo hoje e dizer: lembra, eu quero uma vida contigo. Eu quero uma vida contigo, Senhor. Eu quero voltar a sentir. Eu quero voltar a ter o prazer, o gozo do Espírito Santo. Eu quero voltar a ter os meus melhores momentos contigo. Eu quero voltar a ser espiritual, Senhor. Eu quero voltar a sentir os anjos de Deus ao meu lado. Eu quero voltar a como no primeiro amor, Pai. Eu quero voltar a sentir queimar na minha alma. Eu quero voltar, eu não quero ser um profissional da fé, não. Eu quero voltar a chorar na tua presença. Eu quero voltar a desejar os teus átrios, Senhor. Eu quero voltar a ouvir a tua voz. Eu não quero sentar na roda de amigos para falar de novela, para falar de gente. Eu quero voltar a falar de Jesus, voltar a falar de Jesus no meu trabalho, voltar a falar de Jesus no ônibus, voltar a falar de Jesus em casa. Eu quero voltar a ter o céu na minha mente. Eu quero voltar a ser tomado pelo poder de Deus. Eu quero ser cheio da tua presença, porque sentenças vão ser mudadas. Eu declaro que Deus vai quebrar o teu ritmo. Eu declaro que Deus vai quebrar o teu cronograma. Eu declaro que Deus tem surpresas para você. Eu declaro que Ele vai alongar aquilo que estava quase acabando. Eu declaro que o Espírito de Deus vai trazer surpresas do trono da graça do Pai para você. Nós vamos fazer uma oração de declaração. Você vai se declarar ao Senhor. E Deus me coloca aqui no coração de pessoas que estão como Ezequias aqui hoje. Tem algo que ninguém pode ajudar você. E nesse momento você não vai ficar: pelo amor de Deus, Senhor, me socorre. Não. Você vai dizer: Deus, eu quero construir uma vida contigo. E eu sei que em algum momento da minha jornada o milagre vai me encontrar. Em algum momento Isaías vai bater na porta e as coisas vão mudar. Eu queria que você fechasse seus olhos e você fizesse e convidasse a Deus nesse momento para fazer parte da sua vida de novo. Falasse para Ele que você quer andar com Ele. É uma palavra conhecida e eu quero falar sobre a importância de não perder o momento. Aprender a entender que tem coisas que
Você pode fazer depois, mas nunca seriam tão fortes quanto você fazer no momento. Há um poder em acertar o momento, entender o momento. Sua vida pode estar totalmente bagunçada por você não ter o simancol de compreender a hora de fazer, a hora de entender. Isso é espiritual. Que Deus te dê sabedoria nesta manhã. Amém? Você que está online, que o Senhor pegue você também onde você estiver. Diz assim a palavra de Deus, a santa palavra: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Diz a ela que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uau! Essa é uma palavra conhecida, então você precisa entender que toda palavra muito conhecida é uma palavra perigosa, porque a gente acha que já conhece tudo que tem nela. Mas palavras assim podem incendiar seu coração. Feche os seus olhos, mostre para Deus que você tem interesse em ouvi-lo, traga a sua cabeça para cá, esteja aqui agora. Nada ao longo dessa semana é importante agora. Aonde você vai almoçar, quem você vai encontrar, para onde você vai depois desta reunião. Esteja aqui agora, concentre-se aqui agora e peça agora ao Senhor para falar com você. Diga para Ele com a sua voz, do seu jeito: Senhor, fala comigo, Senhor. Eu quero te ouvir, eu preciso de ti. Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ser tocado, eu preciso de verdade, eu preciso de confronto. Peça para Ele agora. E Senhor, fala conosco nesta manhã. Tanto os que estão aqui como os que estão online, alcança o nosso coração. Quebra toda palavra contrária e todos os espíritos malignos que nesse momento tentam atuar nesta reunião para trazer distração, para trazer, roubar a atenção. Nós agora anulamos, Satanás, você está fora daqui. Nós pedimos, Senhor, acampa teus anjos em cada ponto desta igreja, para que a palavra liberada chegue aos corações e traga vida, traga vida, traga vida que nós precisamos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Lucas escreve o seu evangelho, e uma das suas preocupações é mostrar os movimentos de Jesus, os movimentos do ministério dele, tanto da sua origem, quanto da execução do seu chamado ministerial, que começa aos 30 anos de idade, quando ele se batiza. E o capítulo que lemos de Lucas mostra o movimento mais importante de Jesus, porque ele está indo para Jerusalém, ele está indo em direção à cruz. Ele sabe que ele está caminhando para cumprir o propósito do Pai. O tempo está curto, o tempo está avançando, mas ele, nessa trajetória de ir para a cruz, ele passa na casa de uma família muito amada, lá em Betânia. Uma casa que depois João, o evangelista, nos faz entender os 3 moradores dessa casa. Um bem famoso, que é o Lázaro, que depois de 4 dias Jesus tinha o ressuscitado, e as suas 2 irmãs, Marta e Maria. Não era só a casa de um conhecido. A gente tem evidências bíblicas para mostrar que Jesus Cristo era íntimo dessa família. Ele era amigo deles. Ele tinha comunhão com eles, relacionamento. Era uma casa onde Jesus era conhecido. E Lucas vai registrar uma passagem de Jesus que aparentemente é comum, porque ele entra na casa que ele já conhecia. Quem o recebe na porta é a Marta. A Marta deve ter dito: bom dia, que bom que o senhor está aqui. Mas ele não chega sozinho, ele chega com uma tropa. É ele mais 12. São 13 pessoas chegando numa casa. E aí eles devem ter acomodado Jesus na sala.
E aí a Bíblia começa a mostrar alguns detalhes, porque a Maria, não foi ela que recebeu ele na porta, mas a Maria agora senta aos pés de Jesus, e a Marta corre para a cozinha para preparar o rango, porque agora tem Jesus Cristo e 12 discípulos para alimentar. São detalhes que parecem pequenos, mas não são, porque existem alguns dias comuns, que só são comuns até a gente perceber quem é que está entrando na nossa casa. Não tem como ser um dia comum se é Jesus Cristo que está entrando na minha casa, porque não há nada de comum em Jesus, não há nada de normal em Jesus, não há nada de natural em Jesus. O valor de um momento não é caracterizado pelo que está acontecendo em minha volta, mas o valor de um momento é sobre quem está comigo nesse momento. Não era só um movimento de dinâmica de casa, era um Cristo entrando naquela casa, era um Cristo entrando naquela família. E aí vem algumas coisas da minha cabeça, porque Marta e Maria têm a mesma reação, ambas veem Jesus entrando, mas a reação delas, visual é a mesma, mas a atitude é diferente. Quando Marta vê Jesus chegando, ela diz: meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que preparar o rango, eu tenho que preparar o almoço. E Maria diz: Jesus chegou, eu tenho uma palavra para ouvir. Percebeu a diferença? Uma viu Jesus e enxergou um trabalho, a outra viu Jesus e enxergou uma oportunidade de ouvi-lo. As duas conheciam Jesus, as duas amavam Jesus, só que uma percebeu que aquele momento podia passar e nunca mais voltar. A outra não percebeu isso, porque Jesus eu tenho aqui agora. Eu não sei se amanhã ele vai estar, mas a cozinha eu tenho todo dia. A cozinha não vai embora de casa. O que eu quero introduzir aqui nesta palavra é que é possível Jesus estar entrando na nossa casa e a gente estar preocupado com a casa. É possível Deus estar fazendo alguma coisa tão maravilhosa e eu estar ocupado demais para perceber o que Ele está fazendo. Não é sobre não amá-lo. Eu amo Jesus, eu creio nele, eu desejo Ele, mas eu estou tão atarefado por algumas coisas que eu continuo olhando para o problema e não para Ele. E essa é o peso desse texto. É por isso que Lucas registra isso, porque Marta não está fazendo nada de errado, gente. Não há nada de errado em ir para a cozinha, não há nada de errado em fazer almoço. Não, ela não está pecando, ela não está fazendo nada de errado. E esse é o perigo, porque se eu estivesse fazendo algo de errado, seria fácil de identificar. Se eu estivesse longe de Jesus, seria fácil de corrigir. Mas eu estou falando de uma mulher que está servindo Jesus. Ela não vai para a cozinha para fazer birra, ela vai para a cozinha para servir Jesus. E esse é o perigo, porque mesmo servindo Jesus, ela estava perdendo Jesus. E eu posso fazer a mesma coisa, eu posso estar servindo, eu posso dizer: olha pessoal, eu me organizo tanto, eu me esforço tanto, eu me dedico tanto, meus horários, minha rotina, minhas coisas, minhas regras, meus métodos, mas a gente está fazendo tudo certo. Não há ninguém que possa apontar o dedo para você e falar que você está errado. Mas o maior perigo da vida não é perder Deus fazendo coisas erradas. O maior perigo é perder Deus fazendo coisas certas, mas estando distante dele, distante da presença dele. Jesus estava na sala e Marta estava na cozinha. Fala comigo: a cozinha estará aqui amanhã. Jesus não. Esse prédio vai estar aqui amanhã, essa presença eu não sei se vai estar. Eu quero
citar algumas coisas para você bem rápida desse texto, para que o nosso coração seja alinhado nesta manhã. Essa é uma palavra pastoral, e eu preciso que você abra bem seus ouvidos. A primeira coisa que eu quero que você entenda, repita comigo: nem tudo que é importante agora. Diga mais alto: nem tudo que é importante agora. Eu pergunto para você: Marta estava errada em servir? Claro que não. Ela não estava errada em ir para a cozinha fazer almoço. Alguém precisava receber Jesus, alguém precisava organizar a casa, alguém precisava preparar o ambiente. Ela não está errada. O problema não era o que ela estava fazendo. O problema é que o que ela estava fazendo ocupou o centro da casa. Não é errado fazer. O problema é que quando fazer se torna uma obrigação, se torna uma obstinação, se torna uma compulsão, se torna uma idolatria, que eu esqueço qual é o centro do que eu estou fazendo, o porquê que eu estou fazendo. Porque tem uma diferença entre isso é importante e isso é importante agora. Muitas coisas são importantes, mas tem coisas que são importantes agora, nesse momento. E eu preciso aprender, porque maturidade não é só saber separar o certo e o errado, não. Maturidade é entender que tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Tem coisas que são boas, mas não são necessárias para fazer agora. Tem coisas que eu posso esperar amanhã, eu posso fazer depois, porque tem algo mais importante. E eu declaro que Deus vai trazer sabedoria à sua cabeça, para você organizar os seus pensamentos. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma coisa é necessária. Você está correndo, é panela, é frigideira, é fogão, é carne, é arroz, é feijão, é salada, é pepino, é beterraba, mas uma coisa é necessária. E Jesus está olhando para ela e dizendo uma coisa, e essa é a nossa guerra. A nossa guerra é que nós achamos que para sermos bons temos que fazer muitas coisas. Nós nos orgulhamos de ser polivalentes, de dizer: eu trabalho fora, eu me dedico, eu estudo. A gente ama falar para os outros do nosso cansaço, da nossa agenda lotada. A gente adora que as pessoas olhem para nós e digam como você é produtivo, como você dá conta de tudo. A gente adora receber esses elogios, porque isso nos torna pessoas importantes, ocupadas. Olha como eu sou uma pessoa concorrida. E Jesus olha para você como dissesse: Diego, Joana, por que inquieto com tantas coisas? Se uma só é a necessária, se uma só é a importante. Quem trata tudo como prioridade acaba sem prioridade nenhuma. Quem trata tudo como prioridade perde seus filhos, perde seu casamento. Quem trata tudo como prioridade não prospera em nada. Quando você consegue entender que Jesus está no ambiente, apenas uma coisa é necessária. Tem gente sentada aqui, preocupada com muitas coisas, e Jesus está dizendo: você só deveria estar preocupado com uma coisa. Deus está dizendo para você cuidar de uma coisa. E talvez a sua vida está pesada, cansativa, uma porcaria de vida, uma vida sem graça, porque é tão triste lutar por algo com todas as forças, e quando você alcança o que queria, você percebe que é muito diferente do que você imaginou. Já pensou você passar a vida inteira para ter dinheiro, e quando você recebe todo o dinheiro do mundo, você fala: mas que porcaria é ter muito dinheiro, é diferente de quem eu achava. Você luta para ter um ministério de sucesso, e quando você tem um ministério de sucesso, você chega e fala: mas peraí, não preencheu o vazio? E parece que nada satisfaz. Deus está mandando você cuidar de uma coisa só. Talvez sua vida está pesada, não é porque você não tem dinheiro, não é porque você não tem apoio. Talvez a sua vida esteja pesada porque tudo ganha peso para você. Tudo, você aceita tudo. Você aceita todos os convites, você aceita todos os desafios, você aceita todos os problemas. E talvez tudo você aceita. E se tudo você aceita, tudo te preocupa. Você está preocupado com tudo. Você não dorme, porque tudo agora tira o seu sono. Quem não tem prioridade, o sono é roubado. Tudo agora tem que ser resolvido hoje. Então você não consegue nem conversar mais com as pessoas. As pessoas falam com você e você não está ouvindo. Você não consegue ter um diálogo. Você não consegue responder uma mensagem com calma. Você não consegue parar e ouvir nada. Sua vida está um inferno, porque tudo para você é emergência. Tudo é correria. Tudo entra na sua cabeça. E o problema é que você está se sentindo orgulhoso de ser um doido. Orgulhoso
de ser uma tragédia, porque tudo entra no coração, tanto a mágoa, quanto a ofensa, quanto a correria. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, não, nem tudo merece a sua ansiedade. É o que Paulo fala em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ele não está dizendo para você não ficar ansioso, ele diz para você não andar ansioso. Não andem, porque tem coisa que você precisa resolver, mas tem coisa que você precisa aprender a esperar, e tem coisa que você tem que aprender a entregar. E o Espírito de Deus está falando com você aqui hoje, porque nós não seremos uma tragédia. Em nome de Jesus, nós vamos aprender a desfrutar dos momentos. Eu não vou gastar dinheiro para ir para um resort riquíssimo, chiquérrimo, e sentado à beira da piscina, ao invés de desfrutar daquele ambiente, eu estou preocupado com outras coisas. Há pessoas que não sabem viver mais uma vida no hoje, porque elas estão ou tomadas pelo passado em depressão, ou tomadas pelo futuro em ansiedade. Mas o Espírito de Deus está falando com uma igreja que vai ser sal da terra e luz do mundo. Nós não seremos pessoas perturbadas. Levante sua mão para cá. Você não vai achar que fé é fazer um monte de coisa. Fé é entender quem é o centro da sua vida, e que tudo pode desmoronar desde que Jesus seja o centro da sua vida. Talvez você está perdendo hoje, tentando controlar o amanhã. Seus filhos estão na mesa. Eu já passei por isso. Eu preciso me vigiar em relação a isso, porque muitas vezes estou sentado com a minha filha e minha cabeça está nas coisas da igreja. E muitas vezes eu já escutei Júlia falando comigo, e ela falava, e depois eu dizia: que foi mesmo, filha, que você falou? É triste isso. E eu tenho que vigiar a minha cabeça. Eu não estou pregando aqui dizendo que sou um super-homem, estou falando da minha vida também, porque muitas vezes estou sentado à mesa, com a minha cabeça na igreja, com a minha cabeça na minha agenda. Não sei viver o momento. E depois, quando os filhos crescem, a gente diz: meus filhos não me dão mais atenção. Mas quando seus filhos precisavam de atenção, você não teve cabeça para eles. Talvez sua esposa está falando, seu marido está falando, mas você não sai do celular. Talvez é mais fácil sua esposa mandar um WhatsApp para você. É mais fácil você responder do que sentar uma mesa e ter um diálogo. Talvez você está sentado aqui, já cantamos, já oramos, está ouvindo a palavra, mas tudo que você consegue pensar é na segunda-feira, é na reunião, é no exame, é na consulta. E Deus está falando com você. Deus está dizendo: olhe para mim. Deus está dizendo: confia em mim. Mas mentalmente a sua cabeça não para. Seu corpo chegou, mas sua cabeça não. Seu corpo está aqui, mas sua atenção não. E onde a sua atenção não chega, você não vive completamente. Onde você não está de corpo, alma e espírito, você não entende o que está acontecendo. Tem gente aqui que acha que está vivendo uma vida ruim, mas na verdade sua vida não está ruim, você só está ausente. Você só não está presente em lugar nenhum. E hoje Deus está te trazendo aqui para dizer: você não pode mais perder os momentos que eu estou fazendo com você. Você não pode. Marta estava dentro de casa, mas Marta não estava vivendo o que estava acontecendo dentro de casa. E eu me pergunto, quantos de nós aqui estamos vivendo uma vida fria, faminta, uma vida difícil, e Cristo está aqui ao nosso lado, mas a gente não percebe, não chora mais. Na hora da adoração não adora, na hora da palavra não ouve, porque perdemos, nos tornamos ativistas. Fala comigo mais uma vez, bem alto: nem tudo que é importante agora. Eu olho para esse texto e me debruço nele, porque eu me preocupo em não ser Marta nesse sentido, sabe? De fazer tantas coisas e esquecer a presença de Deus, esquecer quem Ele é, esquecer que eu posso confiar nele. E a segunda coisa que eu vejo aqui é que a preocupação pode fazer você ignorar aquilo que Deus pediu. A preocupação pode fazer você ignorar aquilo que você pediu para Deus. Tem algo importante, põe para mim o versículo 38, por favor. Olha aqui: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada... Quem que recebeu Jesus na casa? Foi Marta ou Maria? A primeira pessoa a dizer bem-vindo Jesus
foi Marta. Talvez fosse ela a que mais esperasse essa visita. Talvez fosse ela a que mais desejasse a chegada dele, porque ela foi a primeira a correr para a porta. Sabe quando você está esperando alguém, você fala: pessoal, deixa que eu atenda a campainha, deixa que eu abra a porta. Talvez fosse ela. Mas há uma incoerência aqui, porque ela abre a porta, ela recebe Jesus. Jesus está dentro da casa dela, e agora ela está ocupada demais para desfrutar daquela mesma presença que ela recebeu. Isso é assustador, isso é terrível, porque eu posso conquistar o que eu pedi para Deus, e depois de conquistar, estar ocupado demais para desfrutar do que eu pedi. Eu posso estar dizendo: a minha vida é Jesus, Jesus é a minha vida, Jesus é a minha vida, e eu estou tão ocupado agora com as coisas da igreja, que eu não desfruto mais. Eu me pergunto, quantos de nós não oram mais? Quantos voluntários não oram mais? Quantos líderes não oram mais? Eu sou pastor, eu tenho que orar, eu tenho que gravar clamor da madrugada, pense e ore, eu tenho que pregar, eu tenho que atender, fazer, mas eu tenho que ter minha vida devocional. Eu não posso me tornar um profissional da fé. Eu não posso chegar aqui e dizer, fazer as coisas para vocês é a mesma coisa que para Deus. Eu tenho que ter meu canto, eu tenho que ter meu momento com Deus, eu tenho que dobrar meu joelho ao pé da cama, eu tenho que voltar a entender que o meu maior privilégio nunca será as coisas que eu faço para a igreja, mas sempre será a presença de Deus. E nós não podemos perder isso, meus irmãos. Não podemos lembrar que aquele Deus que recebemos na porta com tanta expectativa não é um Deus que pode ser abandonado na sala para eu viver enfiado na cozinha fazendo coisas. Você orou pela sua família, orou tanto, e hoje você não tem tempo para ela. Você não tem tempo para a sua família. Pediu uma família e não tem tempo para ela. Pediu uma empresa, e agora essa empresa roubou sua paz. Que inferno! Seria melhor ser CLT, seria melhor ser camelô, seria melhor qualquer outra coisa, porque ser empresário te tornou uma porcaria, te tornou uma pessoa doente, te tornou uma pessoa depressiva. Ganha mais, viaja mais, come em restaurantes chiques, mas não tem alegria, não dorme. Orou por uma oportunidade, e hoje a oportunidade que você orou te consome. Você não vive mais uma vida tranquila. Orou para crescer, Deus me faz crescer, Deus me faz crescer, cresceu, e agora não descansa, não tem um minuto, não tem um dia de paz, não tem um momento, da hora que acorda, da hora que dorme, é uma correria dos infernos, e nem dorme. A bênção que você pediu não pode se transformar na distração para você perder quem te abençoou. A bênção não pode me distrair para eu esquecer quem me abençoou. Se Deus me deu uma família, Deus continua sendo o centro. Se Deus me deu uma casa, Deus continua sendo o centro. Se Deus me deu um ministério, Deus continua sendo o centro. Eu não posso recebê-lo na porta e correr para a cozinha. Marta abriu a porta para Jesus e depois ficou ocupada demais, distante de uma presença. Eu pergunto para você hoje, o que te preocupa hoje? Marta está dizendo: eu preciso de comida, eu preciso trabalhar mais, eu preciso me organizar, eu preciso limpar. Toda porta que Deus abre sempre vai trazer responsabilidade, mas se você não tiver prioridade, a responsabilidade vai fazer você esquecer a oportunidade. Eu sou pastor, eu tenho muitas responsabilidades, muitas, e essas responsabilidades eu preciso entender o que é prioridade na minha vida, porque senão eu vou começar a esquecer de quem me deu a oportunidade de estar onde eu estou. Eu não posso esquecer de quem me colocou aqui, de quem me trouxe até aqui. Eu não posso achar que estar aqui basta. Eu preciso continuar ouvindo a voz daquele que me chamou. Eu preciso. Isso acontece muito quando a gente cresce. Tem gente aqui prosperando. Você não era nada, agora está sendo alguma coisa. Você não tinha nada, agora tem. Sua vida está melhorando. Quantas pessoas eu fico ali na porta recebendo e passam por mim com um sorriso de orelha a orelha, dizendo: pastor, graças a Deus, minha vida está crescendo, estou prosperando, estou vendendo, me casei, estou namorando, estou viajando, estou ficando bonito, estou tomando monjaro. Que coisa linda, que até para tomar monjaro tem que prosperar, que não é barato, é ou não é? Se está tomando monjaro, alguma coisa boa está acontecendo nas tuas finanças, porque o monjaro, o SUS não dá, tem que gastar o tutu. Que bom que está tomando monjaro, que bom que vão ficar mais bonito mesmo. Mas lembra quando tu era banguelo? Lembra quando tu estava todo desmaiado?
Lembra quando você tinha pouco e aí você orava, cantava, chorava. Hoje você é um frescurento, não levanta a mão, tudo te irrita, não pode encostar em você, tudo é um detalhe. Quando você não conhecia ninguém te conhecia, você dependia do Senhor, e agora você tem recurso e está aí. Se Deus tem aberto portas, se Deus tem aumentado sua carreira, se Deus tem multiplicado os seus recursos, se Deus tem te dado graça, continue lembrando do que diz Deuteronômio capítulo 8 verso 11. Lembra disso, lembra, tomem cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Está crescendo? Tome cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Era solteiro, ninguém queria você, agora arrumou um partidão. Tome cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus. Estava devendo no agiota, estava lá com o cheque especial, estava com a vida toda de baixo para cima, de cima para baixo. Deus foi lá, te deu sabedoria, pagou a conta, está prosperando. Começou com um carrinho de cachorro quente, agora tem uma lanchonete maravilhosa. Tome cuidado para não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Esse é o maior problema da igreja brasileira hoje. Nós crescemos tanto que aprendemos a fazer a obra de Deus sem Deus. Nós ficamos tão famosos, ficamos tão populares, ficamos com cultos tão agradáveis, com igrejas tão poderosas, com tanta luz, que aprendemos que talvez nem precise de Deus para fazer um culto poderoso. Mas Deus está nos chamando para a essência de hoje, de novo. Marta, 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 lírio, lírio, lírio. Igreja brasileira, porque estás inquieto com tantas coisas? Uma coisa só te basta. Uma coisa, sempre foi Jesus e sempre continuará sendo Jesus. Ele é o motivo, Ele é a razão, eu estou aqui por causa dele. Jesus, grita, levanta as mãos e grita: Jesus é o motivo, Jesus é o motivo, Ele é o motivo. O grande teste é esse. Não é continuar dependendo de Deus quando falta. Quando falta, é fácil você depender de Deus. Eu quero ver você depender de Deus quando sobra. Quando sobra dinheiro, quando sobra recurso, e você olha para a sobra e fala: eu ainda dependo de Deus. Mais um movimento desse texto. Repita comigo: o meu momento exige uma escolha. Esse é o momento decisivo dessa palavra, porque Jesus diz para Marta: Marta, Maria escolheu a boa parte. Jesus não falou assim, ó: ai, Maria é sortuda, hein? Olha, Maria ela é assim mesmo, ela é menos ocupada que você, Marta. Não. Jesus está falando sobre Maria escolheu. A vida é uma escolha. A vida é uma escolha. Tudo é uma escolha. Algumas pessoas escolhem viver uma vida com Deus, outras escolhem não viver uma vida com Deus. Algumas pessoas escolhem viver uma vida em santidade, outras escolhem viver uma vida em pecado. Presença de Deus exige uma escolha. Você está sentado aí, eu não posso te convencer a nada, é você que tem que escolher. Se você está ouvindo essa mensagem dizendo: Deus está falando comigo, ou se você está me ouvindo pregar e criticando a minha mensagem, dizendo: quando é que esse cara vai calar a boca, eu quero ir embora para casa. É uma escolha. Você tem uma escolha. Algumas coisas Deus vai fazer por você, e outras coisas Deus não vai fazer nada. Ele vai esperar você escolher o que é que você realmente quer para a sua vida. Então a decisão de Marta ir para a cozinha foi dela. A decisão de Maria sentar-se aos pés de Jesus foi de Maria. Ninguém sentou aos pés de Jesus do nada. Foi uma escolha. E Maria viu a sua irmã Marta na cozinha porque Marta escolheu estar na cozinha. O que eu quero dizer para você é que as duas estavam dentro da mesma casa, e mesmo dentro da mesma casa, cada um fez a sua escolha. E sempre vai ser assim. Por isso que você não pode ser embalo de ninguém. Você tem que olhar para a sua vida e fazer as suas escolhas. E cada um, ado, cada um no seu quadrado. Eu não quero saber quem é Marta e quem é Maria. Eu quero saber que eu vou sentar aos pés de Jesus. Olha, eu me preocupo muito em fazer as coisas certas, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar o Senhor. Por quê?
Porque a escolha é o que move o coração de Deus. É a escolha. Foi uma escolha que tirou Adão e Eva do paraíso. Foi uma escolha que fez Davi pecar. E foi uma outra escolha que fez Davi ser restaurado. É uma escolha. Não é ficar sentado com cara de tonto. Não, é escolher. Ambientes não determinam nada. O que determina é a escolha. Podem fazer algo contra você, podem prejudicar você, perseguir você, bater em você, mas o que define quem você vai ser não é o que fazem, é o que você escolhe. É o que você decide, é o que você coloca no peito e diz: eu serei essa pessoa, doe a quem doer, eu escolho sentar aos pés de Jesus. Então o que eu estou dizendo para você é que duas pessoas podem entrar nesse culto hoje e saírem completamente diferentes. Uma sair completamente transformada e outra pessoa sair completamente igual. Uma pessoa sair totalmente cheia de esperança e a outra dizendo: nunca mais coloco os pés aqui. Porque as duas pessoas podem atravessar a mesma crise, mas suas escolhas definem se você vai amadurecer ou se você vai ser alguém amargo. Eu posso escolher entender que através de um câncer Deus pode fazer um processo de gerar um testemunho de cura, gerar um testemunho de libertação, como nós ouvimos o nosso irmão testemunhando aqui. Ele ainda está em tratamento, mas ele já escolheu que essa doença não vai matá-lo, que essa doença não vai enlouquecê-lo, que essa doença não vai torná-lo alguém depressivo. Ele já determinou: eu vou contar a última parte do testemunho, mas eu posso ter um câncer e dizer: todo mundo da minha família morre de câncer, eu vou morrer também, acabou para mim. É uma escolha. Não é a doença que define se você morre ou vive, é a sua escolha. Não é o desemprego que define se você vai cair na cachaça como alguém que não tem recurso, ou se você vai se reerguer de um desemprego e sair muito melhor. É uma escolha. Eu escolho estar na cozinha, eu escolho estar aos pés do mestre. Não olhe para mim e diga que você é uma vítima. Não olhe para mim e diga que a sua infância foi difícil. Não olhe para mim e diga que alguém te abandonou. Olhe para mim e me conte suas escolhas. Olhe para mim e me conte o que você escolhe. É o que você escolhe, não é o ambiente, é a sua escolha. Você escolheu levantar cedo e estar sentado nesse culto. Você poderia estar dormindo. Muitas pessoas o despertador tocou e não levantaram, mas você levantou e o céu está vendo a sua escolha. Você veio até aqui nesta manhã, você veio até aqui, você colocou a melhor roupa, você se perfumou, você está assistindo esse culto e Deus está dizendo: é isso que toca o meu coração. Não é o que fazem com você, é o que você escolhe. Eu escolhi estar aqui e é por isso que algo vai acontecer nesta manhã. Há um poder na escolha, há um poder. Em Josué capítulo 24, verso 15, está todo mundo titubeando, está todo mundo em cima do muro, os isentões. E aí Josué abre a boca e diz assim: olha, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham a quem vocês querem servir. Tipo assim, não enche meu saco. Se vocês não querem servir a Deus, vaza daqui. Se os deuses ou seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, faça o que vocês quiserem, escolha o que vocês quiserem, mas por favor não vem colar isso em mim não, porque eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, eu tenho escolha. Eu não sou Maria, vai com as outras. Eu não sou boi de piranha. Eu sei quem Jesus Cristo é. E salvação é individual. Ninguém vai morar no céu em grupo. Ninguém vai chegar no bonde da salvação. A catraca da salvação passa um por vez. Meu irmão, a sua salvação é sua responsabilidade, a minha é minha. Eu não vou para o inferno por causa de ninguém. Eu sei o Deus que eu tenho crido e eu vou aprender a fazer minhas escolhas. Faça as suas escolhas. Faça. Uma escolheu trabalhar, a outra escolheu ouvir. E aí Jesus faz uma das declarações mais poderosas. Presta atenção aqui, eu encerro. Jesus olha para Marta e fala assim: está vendo Maria? Ela escolheu aqui a boa parte. Mas ele não termina o versículo aí. Ele fala: e essa parte não lhe será tirada. Muita coisa que ocupa a sua agenda vai ser tirada. Muita coisa que ocupa a sua cabeça vai ser tirada. O dinheiro vai ser tirado. O cargo vai ser tirado. A casa pode ser tirada. O corpo pode esticar, levantar, tomar monjar. Seu corpo vai mudar. Não existe nenhum procedimento estético capaz de impedir o envelhecimento. Você pode retardar, disfarçar, esticar. A lei da gravidade vai chegar.
As pessoas podem ser tiradas. Algumas você vai se separar em cemitérios. Outras, elas vão embora da sua vida. As posições mudam. Hoje você é o chefe, amanhã você é o funcionário. Hoje você manda, amanhã aparece alguém melhor e você obedece. As empresas, elas olham para você como um número. Quando você não der lucro, elas não vão lembrar que você trabalha lá há 25 anos. Quando você se tornar alguém caro para ela, ela vai mandar você embora e pegar 3 no teu lugar, pagando o teu salário para 3. As circunstâncias mudam. Mas aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, por que você está inquieta? A Maria escolheu a boa parte, e o que ela escolheu, o tempo não tira dela. As pessoas não tiram isso dela. A velhice não tira isso dela. E eu me pergunto, sabe? Eu pergunto para mim, não para você, para mim. Porque o primeiro ouvido perto da boca que prega é o meu. Eu me pergunto, o que eu estou construindo, alguém pode tirar de mim? O que eu estou construindo, alguém pode arrancar? Um bandido, um sem vergonha, um demônio? Será que eu estou gastando a minha energia, o meu tempo, com algo que alguém pode levar embora? E ao invés disso, eu negligencio as coisas eternas, a salvação. Estou tão preocupado com minha imagem, meu patrimônio, minha visão, meus likes. Estou tão preocupado com a minha agenda, com o dinheiro. Mas é a minha alma, a minha fé, a minha lágrima, a minha paixão por Jesus, o desejo de honrá-lo, de amá-lo, o desejo de tê-lo na minha casa, de tê-lo como o meu Deus. Será que eu estou escolhendo algo que alguém pode tirar, ou a parte que ninguém pode tirar? Ninguém. Por isso que a gente se levanta, seja depois do luto, da dor. Por isso que a gente se ergue. O que Marta realmente perdeu? Marta não perdeu Jesus, porque ela amava Jesus e ela poderia ter outros encontros com Jesus. O que Marta perdeu foi a oportunidade de Jesus naquele momento. E há um poder naquele momento. Ela perdeu aquele momento. Um ônibus passou e ela não entrou. O metrô parou na estação e ela não entrou. E isso acontece muito com a gente, porque a gente fala assim: ai pastor, hoje não, mês que vem, eu batismo no próximo. Não pastor, hoje eu não vou tomar a decisão de ir na igreja não, aceitar Jesus. Eu vou no próximo culto. Não, hoje eu não vou ser voluntário. Não, eu não vou. Hoje não, eu não vou largar o cigarro hoje não. Eu ouvi essa palavra, mas eu não vou me santificar hoje não. Eu posso fazer depois. Mas tem dias que Jesus chega na nossa casa que são dias únicos. Tem oportunidades que talvez não se repetirão do mesmo jeito. Sim, você tem outros cultos, você terá outros momentos, mas talvez o de hoje nunca mais vai se repetir. Talvez o culto de hoje é só hoje. Há uma unção descendo aqui específica só hoje. É isso que Marta estava perdendo. Marta não perdeu Jesus. Não estou dizendo que ela foi para o inferno. Eu estou dizendo que naquele dia, o que Jesus disse naquela hora, ela não ouviu. O que Ele derramou naquele momento, ela perdeu. E eu não quero perder nada que Jesus está fazendo. Eu não quero perder nada do que Ele está derramando. Eu não posso me distrair com nada, porque tem porta que só abre uma vez, tem palavra que só é dita uma vez, tem coisas que são ditas só uma vez e não voltam mais. Paulo registra isso em Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Tenham cuidado com a maneira de viver, não seja como insensatos, mas como sábios. Olha o 16, aproveitando ao máximo o quê? Cada oportunidade. Não é viver uma vida de atacado, é viver uma vida detalhada. Há algo acontecendo aqui agora que nunca aconteceu. Há uma unção descendo aqui que nunca desceu. Por quê? Porque oportunidade tem prazo, meu irmão. Oportunidade não é o tempo todo não. Tem algo acontecendo aqui para você. Para você. Tudo que Deus promete tem propósito. Tem algo acontecendo aqui. Feche os seus olhos. Você não confronta Marta dizendo que ela é má. Marta, ela não era má. Marta era distraída. E talvez essa seja a guerra da nossa geração. É tanta coisa boa. É tanta coisa boa.
É tanta coisa para fazer, é tanta opção, é shopping, é parque, é cinema, são tantas cafeterias, são tantas gelaterias, são tantos filmes no shopping, e o inimigo não precisa nem me destruir, ele só precisa me distrair. E agora eu me tornei uma pessoa ocupada demais, uma pessoa correria demais. Eu me sinto tão importante, porque olha quanto eu saio cedo, chego tarde. Nossa, olha como eu estou aqui suado, mas estou feliz, porque está tudo dando certo para quem? Para quem? Quem está recebendo a melhor parte? Quem é que está recebendo? Você não ora mais como antes, você não canta mais como antes, você não chora mais como antes, você não se derrama mais como antes. Você agora é uma pessoa escrava das bênçãos. Você acha que aquele que te abençoou talvez não possa fazer mais, então você é escravo das bênçãos. Se eu não cuidar da empresa, a empresa quebra, mas você esqueceu que você nunca teve empresa, foi Deus que te deu. Ai, se eu não cuidar da minha família, não, quem te deu essa família? Não foi Deus. E agora Deus recebe o resto, Deus recebe o resto, minha família recebe o resto, minha alma recebe o resto. E hoje Deus manda te dizer: Marta, Marta, Diego, Antônio, Maria, Pedro, porque você está preocupado com tantas coisas? Uma coisa só é necessária. Não perca esse momento. O Espírito Santo está aqui, e hoje Ele vai arrancar essa ansiedade do seu coração, porque o amanhã não chegou ainda. Pare de lutar com coisas que não chegaram ainda. Pare de lutar com pessoas que não chegaram ainda. Pare de tentar resolver enquanto Deus está tentando falar. Deus quer falar e você não para para ouvir. Deus quer sarar e você não para ser sarado. Deus quer levantar e você não para. Hoje Deus manda eu gritar nesse altar: pare de correr, escolha a boa parte. Eu entrei não só para ser recebido, eu entrei para reinar, eu entrei para trazer descanso. Mateus 11:28: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Hoje Deus vai organizar a sua cabeça, hoje Deus vai organizar a sua alma. Chega de perder, chega de se confundir. Eu quero vida. Fale para Deus com os olhos fechados. Fale para Deus. Fale para Ele que você o deseja. Fale para Deus. Fale assim comigo: muitas coisas, mas só uma é necessária. Muitas vozes, mas só uma é necessária. Muitas preocupações, mas só uma é necessária. Muitas demandas, mas só uma é necessária. Qual é a necessária? Se derrame nele. Se derrame nele. Sinta a presença dele aqui. Sai da cozinha da dívida. Sai da cozinha do que falaram de você. Sai da cozinha que os inimigos estão confabulando. Sai da cozinha. Tem alguém sentado na sala. Seu aspecto é um aspecto de paz. Ele é um Deus amoroso. Tem um cantinho para você do lado da poltrona dele. Para que tanta quietação? Eu não tenho cuidado de você, filho meu. Há uma oportunidade aqui agora. Há uma janela se abrindo aqui agora. Há uma porta se abrindo aqui agora. Há algo acontecendo agora. Não é amanhã, é agora. Agora. Joga tudo fora. Olhe para Ele. Labaxandarai. Ou me anda labacere me canta labas. Vai lembrando do teu batismo, vai lembrando da sua experiência com Ele, vai lembrando de quando Ele era suficiente para você. Vai permitindo que essa unção volte a tomar conta do teu corpo. Vai dizendo para todo mundo agora: vai lamber sabão, vai lamber sabão. Eu só quero Jesus, eu quero a parte que ninguém tira. Porque se eu ficar doente com Jesus, eu me levanto. Se eu ficar desempregado com Jesus, eu me levanto. Se alguém me der um pontapé no traseiro e eu ficar com Jesus, eu me levanto. Mas se eu tiver todas as partes e perder Jesus, eu já era. Eu quebrei. Você pode se levantar do seu lugar. Levante-se do seu lugar. Levante-se do seu lugar. Levante-se do seu lugar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deixa fluir a adoração. Volta a contemplar a presença de Deus. Não olhe para ninguém agora. Tem algo fluindo aqui. Deixe fluir. Há quanto tempo você não glorifica como glorificava? Ah, pastor, eu ando tão preocupado, eu não consigo mais adorar.
Eu ando tão cansado, eu não consigo mais orar. Eu ando tão estressado que eu não consigo mais chorar. Pastor, eu ando tão corrido que eu quase não consigo vir à igreja. Não, Marta, porque está inquieta, Marta. Uma coisa é necessária. Vai abrindo a sua boca, vai dizendo aleluia. Vai sentando aos pés dele, vai sentando aos pés dele. Vai sentando aos pés dele, vai sentindo esse carinho, vai sentindo essa força. Vai indo em direção a ele. Quanto mais você se aproxima, mais você sente que está seguro. Quanto mais você se aproxima, mais você sente que ele está vivo. Quanto mais você se aproxima, mais você percebe que a glória dele está aí. Vai voltando, deixa a frigideira, deixa a panela, deixa o pano de prato, deixa o prato, deixa o feijão, deixa tudo fora. Vai correndo para lá, vai correndo para lá. Ele está te esperando. Vai correr, porque o que ele vai te dar ninguém tira. O que ele vai te dar ninguém tira. Fecha os teus olhos e comece a erguer palavras de amor a ele. Fecha os teus olhos e deixe que a presença de Deus tome o seu coração. Feche os teus olhos e deixe que a unção de Deus venha. Você que fala em mistérios, eu convido você a levantar suas mãos. O dom de línguas não é para enfeitar o culto, não. O dom de línguas é para edificação própria. Nós somos pentecostais, nós amamos o fogo de Deus. Vai voltando para a presença, vai voltando a ser pentecostal. Você virou uma geladeira, vai voltando a dar glória. Vai deixando o poder de Deus descer, corre para ele. Ei Marta, uma coisa só. Marta, uma coisa só. Eu estou sentindo o fogo do Espírito Santo. Eu estou dizendo agora, dívida, você não manda mais em mim. Câncer, você não manda mais em mim. Traição, você não manda mais em mim. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só. Jesus é necessário. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Vai chamando ele. Vai correndo para ele. Vai indo para ele agora. Vai correndo para ele. Nada mais importa. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou voltar a servir. Eu vou voltar a chorar. Eu vou voltar a glorificar. Eu vou voltar a dar exemplo. Eu vou voltar a estar firme na presença dele. Chega! Uma coisa só. Eu vou ser voluntário, mas antes de ser voluntário eu sou apaixonado por Jesus. Eu vou cuidar da minha família, mas antes eu quero voltar para Jesus. Jesus. Fala comigo, Jesus. Eu estou voltando. A cozinha é importante, mas o centro não é a cozinha. O centro é o Senhor Jesus. Nós estamos voltando hoje, líder. Nós estamos voltando hoje. Nós estamos voltando. Sabe o que eu estou vendo aqui? Se nós voltarmos, eu vou ver gente glorificando a Deus em todo canto desta igreja. Eu vou ver pessoas que não vão se distrair, pessoas que têm foco, pessoas que têm alvo, pessoas que vão adiante, pessoas que não olham para a esquerda nem para a direita, pessoas que avançam. Pega na mão do seu vizinho ao lado, ore por ele. Pega na mão do seu vizinho ao lado, ore por ele. Fala: Deus, ativa ele. Deus, ativa meu irmão. Deus, ativa minha irmã. Deus, faz essa pessoa voltar, sair da cozinha. Chega de obrigação, chega de correria. Eu quero voltar a chorar na presença. Eu quero voltar a clamar na presença. Eu quero voltar a sentir o calor da presença. Eu quero voltar a ser cheio da presença. Eu quero a boa parte que ninguém tira. Eu quero a boa parte que ninguém arranca. A parte que a tristeza não arranca. A parte que a dor não arranca. A parte que o medo não arranca. A parte que a solidão não arranca. A parte que a depressão não arranca. A parte que a decepção não arranca. A parte que a crise não arranca. Eu quero a boa parte. A parte que eu posso estar no pior momento. Eu posso estar no vale, mas ninguém arranca. Ninguém tira. Eu quero a boa parte. Receba a boa parte. Receba a boa parte. Jesus é a boa parte. Jesus é a boa parte. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Deixe fluir. Deixe fluir.